Unidade temática: estatística e probabilidade. Objetos de conhecimento: medidas de tendência central, frequências, moda e mediana, cálculo de médias, simples e ponderada. Objetivos de aprendizagens: calcular média aritmética simples e ponderada, identificar a moda e calcular a mediana, utilizar medidas de tendência central na resolução de problemas, compreender dados estatísticos, interpretá-los e tirar conclusões que possam ir além dos dados oferecidos, estabelecendo tendências e possibilidades. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Miriam Angeli e vou trabalhar com vocês com a disciplina de matemática. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um campo da matemática que se chama estatística. Mais especificamente, as medidas de tendência central. Estatística: campo ou ramo da matemática que trata da realização de pesquisas. Envolve a coleta, análise, interpretação e apresentação de dados estatísticos e informações. Bom, pessoal, dentro do campo da estatística, a gente possui diversas ramificações, né? Mas, de forma geral, todas elas giram em torno de pesquisas, de análise de dados, de coleta, de interpretação de dados, apresentação de dados. O mais forte da estatística é trabalhar com gráficos e tabelas, porque é onde nós temos a divulgação de informação de forma mais simples, né? Quando a gente tem uma situação que é apresentada na forma de texto ou na forma de gráfico e de tabela, os dados são muito mais visíveis num gráfico ou numa tabela do que num texto. Então a informação ela fica mais fácil da gente ver. Isso é a importância da estatística na nossa vida. E quando a gente fala das medidas de tendência central, nós estamos falando de encontrar um número que represente essa situação, alguma situação, né, que é descrita por um gráfico ou por uma tabela, como nós vamos ver. Medidas de tendência central: são instrumentos matemáticos utilizados quando é preciso examinar dados estatísticos numéricos e obter um valor que seja capaz de alguma forma, representar todo o conjunto em questão. As medidas de tendência central ou medidas de centralidade são média aritmética, simples e ponderada, moda e mediana. Para começar a falar sobre as medidas de tendência central, eu vou apresentar para vocês uma situação-problema, para vocês observarem a aplicabilidade desse assunto na nossa vida cotidiana. Situação-problema. O gráfico a seguir mostra o saldo anual da balança comercial brasileira de 2014 a 2019, dado em bilhões de dólares. As informações apresentadas neste gráfico mostram se o país teve um superávit quando as exportações superam as importações ou um déficit quando as importações superam as exportações em cada ano. Com base nos dados do gráfico, encontra o saldo médio anual do país no período mostrado em bilhões de dólares. Observe o gráfico. Média aritmética simples é uma das medidas de tendência central mais utilizadas no cotidiano. É determinada pelo resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Bom, como nós já vimos, a média aritmética ela é de todas as tendências centrais a mais utilizada, né, que a gente consegue ver mais aplicabilidade e uso, e ela trata do somatório de uma quantidade de números e a divisão desse somatório pela quantidade de números que eu somei.
A situação, problema que foi apresentada, ela trata do saldo da balança comercial brasileira dos anos de 2014 até 2019. No gráfico, nós podemos notar que em 2014 nós tivemos um déficit, porque está em vermelho, está abaixo, significa que as importações foram maiores do que as exportações. E de 2015 a 2019 nós tivemos superávit, quando a exportação supera a importação. O problema, ele pede para que a gente determine a média, o saldo médio anual nesse período. Então, o que nós temos que considerar? Bom, no gráfico nós podemos notar que em 2014 nós tivemos um saldo de menos, lembrando que esses dados estão todos em bilhões de dólares, menos 4 bilhões 153 milhões, em 2015 19 bilhões 512 milhões, em 2016 47 bilhões 646 milhões, em 2017, 66 bilhões 989 milhões. Em 2018, 58 bilhões e 33 milhões. Em 2019, 46 bilhões 674 milhões. Como eu já havia dito, o único ano que teve um déficit foi em 2014, a partir daí foi tudo superávit, né? Bom, para calcularmos a média aritmética simples, média aritmética, nós vamos fazer a soma desses valores, que a gente chama de somatório dos valores, e nós vamos dividir pela quantidade de valores que eu estou somando. Então, por exemplo, eu estou somando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Então, significa que eu vou dividir isso aqui por 6. Então, na média aritmética, nós fazemos a somatória de todos os valores e dividimos por 6. Nós só temos que prestar atenção que nessa situação especificamente, um dos valores é negativo. E quando nós fazemos a soma com um número negativo, na verdade a gente diminui esse número. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os números que são positivos, vou fazer essa soma de 2015 em diante, e quando eu encontrar essa soma, eu diminuo do valor de 2014. Lembrando que eu só estou fazendo essa continha de subtração, só vou fazer essa continha de subtração, porque nessa situação nós possuímos um número que é negativo. Se isso não existisse, seria simplesmente a somatória de todos os números, tá? Lembrando, independente se eu vou somar ou subtrair porque ele é negativo, eu continuo trabalhando com 6 números, tá? Bom, feita a soma, que deu 238 bilhões 854 milhões, lembrando que eu só somei de 2015 em diante, eu vou subtrair do valor de 2014 porque ele é um valor negativo. Então, menos 4,153. Nós vamos ter aqui 1, 0, 7, 4, 3, 2. Então, de forma geral, a minha somatória é de 234 bilhões 701 milhões. Então, na minha média aritmética, eu tenho 234 bilhões 701 milhões dividido por 6. Lembrando, mais uma vez, que eu estou dividindo por 6 porque eu estou considerando 6 valores de 6 anos diferentes no meu cálculo. Fazendo a continha de divisão, bom, depois de feita a soma e a divisão por 6, nós chegamos a um valor que, nesse caso, dá uma dízima periódica, né? Um número que é decimal, infinito e que não tem um período que se repete. Nós chegamos a esse valor. Então, quer dizer que a média aritmética anual desses 6 anos considerados é uma média de 39 bilhões
116 milhões aproximadamente, né? Lembrando que esse valor é um valor aproximado, porque essa divisão é uma divisão infinita, ela não termina, então a gente faz uma aproximação. Então, se eu tivesse que fazer uma aproximação, 39 bilhões, 117 milhões aproximadamente seria a média aritmética. Média aritmética ponderada. É uma média aritmética na qual alguns dos números envolvidos possuem pesos. Em outras palavras, a média aritmética ponderada é uma média aritmética na qual você repete os números tantas vezes quanto são seus pesos. Agora nós vamos falar sobre média aritmética ponderada, que também é um tipo de média aritmética, como o próprio nome sugere, só que ela tem um diferencial, que ela trabalha com pesos. Os valores, eles possuem pesos diferenciados. Como assim? Vamos ver uma situação problema para a gente entender a média aritmética ponderada. Situação problema. O levantamento estatístico de uma empresa constatou que 70% dos funcionários eram do sexo masculino. Ainda, de acordo com esse levantamento, a média salarial mensal dos funcionários do sexo masculino era de R$ 3.000 e a média salarial mensal dos funcionários do sexo feminino era de R$ 4.500. Considerando todos os funcionários dessa empresa, qual a média salarial mensal? De acordo com a nossa situação problema, numa empresa onde foi feito um levantamento estatístico, 70% dos funcionários da empresa eram do sexo masculino. Bom, com essa informação nós já conseguimos concluir que 30% era do sexo feminino. Como a gente faz essa conclusão? Um total, uma porcentagem é sempre dado por 100%. De 70 para 100, faltam 30, né? Então, se 70% são do sexo masculino, 30% são do sexo feminino. Uma outra informação que o problema me deu é de que a média salarial dos funcionários do sexo masculino é de R$ 3.000, quer dizer que os funcionários do sexo masculino desta empresa recebem cerca de R$ 3.000 cada um. Já os funcionários do sexo feminino recebem cerca de R$ 4.500 cada um. A pergunta do problema é, considerando tudo isso aqui, qual é o salário médio mensal dos funcionários? Então, eu não quero agora uma separação por masculino e feminino. Eu quero um salário médio mensal dos funcionários. O que eu tenho que pensar então? Eu não posso simplesmente pegar o 3.000 e o 4.500, somar e dividir por 2. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não sei a quantidade de funcionários do sexo masculino e a quantidade de funcionários do sexo feminino, para que eu calcule uma média aritmética simples. O que eu vou fazer então? Vou considerar os pesos dos salários. Como assim, Miriam? Considerar os pesos é, se eu tenho que os funcionários do sexo masculino ganham R$ 3.000 e eu sei que desta empresa 70% dos funcionários são do sexo masculino, quer dizer que o peso desse salário é 70%. Assim como o peso do salário aqui, desse salário de 4.500, é de 30%. Então, o que eu vou fazer agora? Para calcular a minha média aritmética ponderada, eu vou fazer a multiplicação do salário pelo seu peso. Então, eu vou fazer 3.000 vezes os 70, porque é 70%, mais o 4.500 vezes o 30, porque 30% é do sexo feminino. E vou dividir isso aqui pelo total. O total é o que representa o total de funcionários da empresa, que é 100%, porque eu estou trabalhando com porcentagem. Então, eu posso concluir que a minha média aritmética ponderada é que 3 vezes 7, 21, e aí nós repetimos os 4 zeros que temos. 3 vezes o 45 é 135, e nós vamos repetir os 3 zeros que temos, dividido por 100.
Para fazer essa continha de forma mais simples, nós podemos simplificar, já que na soma, ambos os termos dessa soma possuem zeros no final, quer dizer, são múltiplos de 10, de 100, de 1000. Então, nós podemos cortar um zero. O que é cortar um zero? Cortar um zero é simplificar por 10. Só que eu só posso fazer essa simplificação se esse termo também puder. Então, se eu tenho uma soma e ela está dividida por uma potência de 10, né, um múltiplo de uma potência de 10 também funciona, a gente só pode cortar o zero, que na verdade significa simplificar por 10, se os dois termos, ou quantos termos a gente tiver na situação, a gente conseguir fazer isso. Mas você também pode somar primeiro e fazer a simplificação depois, ou fazer uma divisão, sem problemas. Eu vou fazer a simplificação antes. Então, ó, simplifiquei por 10, tem mais um zero aqui, ó. Vou simplificar por 10 outra vez, que deu para fazer nos dois termos. Então, o que me sobrou em cima? Na parte do numerador, sobrou 2.100 mais 1.350. E embaixo, o denominador 1. O denominador 1 não tem a necessidade de ser colocado, né? Então, minha média aritmética ponderada é 3.450. O que significa isso? Significa que nessa empresa o salário médio dos funcionários é de R$ 3.450. R$ 3.450, ok? Moda é a medida de tendência central que consiste no valor observado com mais frequência em um conjunto de dados. Nossa terceira medida de tendência central é a moda. É a mais simples de todas, como nós já vimos. Ela é o valor que mais aparece numa sequência de números, num conjunto de números. E nós vamos mostrar agora uma situação-problema para a gente entender qual é a aplicabilidade da moda. Situação-problema. Em uma turma de segunda série do ensino médio de uma escola estadual do estado do Espírito Santo, estudam 23 alunos. Observe a tabela a seguir com as informações de idades desses estudantes e identifique a idade modal desta turma. Observe a tabela. Bom, de acordo com a situação problema, em uma sala de uma turma de segundo ano, composta por 23 alunos, nós temos uma tabela com a idade dos alunos. De acordo com a tabela, nós temos as idades de 15, 16, 17, 18 e 22 anos. São as idades que aparecem nessa sala de aula. A idade de 15 anos, nós temos 2 alunos. Com 16 anos, nós temos 16 alunos. Com 17 anos, nós temos 3 alunos. Com 18, nós temos 1. E com 22, nós também temos 1 aluno. A pergunta é, qual é a idade modal dessa sala de aula? A idade modal é a idade que mais aparece. Se nós observarmos, quer dizer que nós temos 2 alunos que têm 15 anos. Nós temos 16 alunos que têm 16 anos. 3 alunos que têm 17 anos. 1 aluno que tem 18 anos. 1 aluno que tem 22 anos. Qual foi a idade que mais apareceu? A idade que mais apareceu foi a idade de 16 anos. Então, quer dizer que a moda desse conjunto de idades é 16. Quer dizer, 16 é a idade modal desta sala de aula. Muito simples, né? Eu só gostaria de chamar a atenção para 2 situações. Não nessa situação problema, mas pode acontecer numa distribuição de valores, né, num conjunto de valores, a gente não ter moda. Como assim, professora?
Se acontecer de todos os números se repetirem a mesma quantidade de vezes, então não tem um número que aparece mais vezes, que é mais frequente. Então, nesse caso, a gente diz que é uma distribuição amodal, quer dizer, não tem moda. Pode acontecer ainda da gente ter mais de uma moda no conjunto de valores. Por exemplo, se eu tivesse uma outra idade aqui que também tivesse 16 pessoas, eu teria dois números que se repetem na mesma quantidade. Então, a gente diria que ela é uma distribuição bimodal, quer dizer, tem duas modas na mesma distribuição, tá? Não é o caso da situação problema, mas são situações que podem acontecer, tá bem? Mediana é a medida de tendência central que indica exatamente o valor central de um conjunto de dados quando organizados em ordem crescente ou decrescente. Resumindo o cálculo da mediana, coloque os valores do conjunto de dados em ordem crescente ou decrescente. Se a quantidade dos valores for ímpar, a mediana é o valor central. Se a quantidade dos valores for par, é preciso tirar a média aritmética dos valores centrais. Nossa última medida de tendência central, mas não menos importante, é a mediana. Bom, como nós já vimos, a mediana, ela é exatamente o valor central de uma distribuição quando organizada de forma crescente ou decrescente. Vamos ver uma situação-problema de aplicabilidade da mediana. Situação-problema. Nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No 5º dia útil dessa semana, esse gerente atendeu N clientes. Se a média do número diário de clientes atendidos por esse gerente nos 5 dias úteis dessa semana foi 19, qual foi a mediana? De acordo com a situação-problema, numa agência, o gerente atendeu nos 4 primeiros dias úteis da semana, no primeiro 19 pessoas, no segundo dia 15 pessoas, no terceiro dia 17 pessoas, no quarto dia 21 pessoas. O problema fala que no 5º dia ele atendeu N pessoas, então é um valor desconhecido. O problema fala o seguinte: se a média aritmética desses 5 dias úteis é de 19 clientes, qual é a mediana? Então, nesse problema, nós temos uma relação entre duas medidas de tendência central, a média aritmética e a mediana. Então, nós vamos utilizar o dado que nos foi dado da média aritmética para conseguir determinar a mediana. Como eu vou fazer isso? Bom, eu sei que para calcular a média aritmética, eu faço a somatória dos valores. Então, eu vou somar esses 5 valores, né? 19, mais 15, mais 17, mais 21, mais N. E vou dividir por 5, porque eu estou somando 5 valores. A minha soma, deixa eu fazer uma soma aqui, 10, 17, 22, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 72 mais N. Então, eu tenho 72 mais N dividido por 5. Eu não consigo finalizar isso aqui desse jeito porque eu tenho um valor desconhecido, mas eu conheço essa média. A média é 19. Então, eu vou fazer uma substituição. 19, que é igual a 72 mais N dividido por 5. Opa! Por 5. O que eu vou fazer agora? Esse 5 que está dividindo, isso aqui se tornou, gente, uma equação do primeiro grau, né? Nada mais é que uma equação do primeiro grau. Tem uma igualdade, tem uma incógnita, é uma equação do primeiro grau. Então, esse 5 que está dividindo, eu vou passar ele para o outro membro da minha equação, fazendo a operação inversa, que é a multiplicação. 19 vezes 5 é 85, que é igual a 72 mais N. O 72, como eu quero, meu objetivo é descobrir o valor do N, o 72 que está somando neste membro,
Eu vou trazer ele para o primeiro membro fazendo a operação inversa da soma, que é a subtração. 85 menos 72 é 13. Então, significa que no 5º dia útil dessa empresa, o gerente atendeu 13 pessoas. Então, descobriu o número que estava faltando. Mas não é isso que o problema está me perguntando. O problema quer que eu determine a mediana desse conjunto de valores. Bom, nós sabemos que para determinar a mediana, primeiro a gente precisa colocar esses números em ordem crescente ou decrescente, né? Aí é critério de cada um. Eu vou escrevê-los na ordem crescente. Então, vou começar o 13, depois do 13, o 15, depois do 15, o 17, depois do 17, o 19 e, por último, o 21. De acordo com a definição de mediana, se eu tenho uma quantidade ímpar de valores e eu já coloquei em ordem, é simplesmente pegar o termo central. O termo central aqui, ó, é o 17. Então, quer dizer que a mediana desse conjunto de valores é o 17. Se por acaso eu tivesse uma quantidade par de valores, a gente ia tirar a média aritmética dos dois valores centrais, tá bem? Por essa aula é só. Nós nos vemos numa outra aula. E se puder, fique em casa.